Eu gostaria de começar esse tempo que eu tenho para discutir lendo uma carta que me foi endereçada, deputado Carlos Henrique e demais deputados, por um servidor público a quem eu tenho enorme consideração. Um servidor público da Secretaria da Fazenda, ou seja, um servidor que traz dinheiro para o Estado. Ele é hoje responsável pela fiscalização de aproximadamente 8.000 empresas. Veja só, um servidor público traz nas suas costas a responsabilidade de fiscalizar 8.000 empresas na região do sul de Minas. Isso porque se diz por aí que nós temos muitos servidores públicos. A carta diz assim: senhores deputados, antes de uma discussão técnica, é sempre prudente uma visão panorâmica da realidade e dos valores que estão em jogo. No caso, a própria missão do Estado. Na antiguidade, a função dos reis era tão somente manter a segurança de seus domínios, principalmente contra as invasões de povos estrangeiros. Com o passar dos séculos, especialmente no Império Romano, começou-se a dar importância à infraestrutura, criação de estradas, portos, aquedutos, etc. Esse pensamento se perpetuou por séculos, praticamente em toda a Idade Média e Idade Moderna. Nesse período, sabemos que a qualidade de vida do povo era muito precária. Nas últimas décadas, os governos entenderam que não há como existir uma nação forte sem o cuidado mínimo com seus cidadãos. Além da segurança e infraestrutura, seria necessário se responsabilizar pela educação e saúde. Vemos que os avanços do mundo nesse período foram imensos. Mas isso não era tudo. A força de uma corrente se define pelo elo mais fraco. Faltava ainda o cuidado com as minorias, habitação, emprego, meio ambiente, turismo. Enfim, o governo passou a existir com um único objetivo maior: promover o bem-estar do seu povo. Assim, todas as decisões dos governantes devem ser voltadas para este fim. Feita essa introdução, diz a carta desse servidor, analisemos essa premissa na avaliação do projeto de lei complementar 46/2020. Sabemos que a iniciativa privada remunera melhor os seus empregados do que a administração pública. Também as condições de trabalho no meio empresarial são muito melhores do que no governamental. Ocasionalmente escutamos reclamações sobre serviços prestados por funcionários públicos, algumas vezes com razão. Mas como o próprio governador Zema afirma em seus discursos, a grande maioria dos servidores é constituída por excelentes profissionais em todas as áreas. E o que atraiu essas pessoas para estudarem por anos a fio para passarem um concurso público? O que as mantém em suas funções com baixos salários, precárias condições de trabalho, muitas vezes sujeitas à administração ineficiente, sem receber seus salários em dia, sem receber fundos de garantia, sofrendo constantes agressões por parte dos próprios empregadores, com mudanças unilaterais dos contratos de trabalho, sem a justiça trabalhista a quem possam recorrer, acusados pela mídia e por diversos políticos de serem causadores dos desequilíbrios fiscais dos governos. Muitas vezes esses servidores
chamados de sanguessugas e de coisas piores. Podemos dizer que duas coisas atraem bons profissionais ao setor público. A primeira delas, a estabilidade e a aposentadoria integral com paridade. Então vejamos, há muitos anos que a paridade já não existe em Minas Gerais, mas a aposentadoria ainda é atrativa. Com a reforma proposta, ela se tornará, em muitos casos, pior até do que a iniciativa privada. E mais, deixará evidente que o governo não oferece garantias de continuidade, não respeita as relações de trabalho e pode, a qualquer momento, retirar direitos e não pagar o que foi contratado. Sobre a estabilidade, o governo atual já se manifestou abertamente contra e possivelmente em breve surgirão propostas sobre esse tema que precisarão de muitas reflexões. Perguntamos aos senhores deputados: o governo tem condições de pagar os mesmos salários que a iniciativa privada? Oferecer as mesmas condições de trabalho? Respeitar as relações trabalhistas? Exigir de seus funcionários os mesmos deveres, mas também lhes conceder os mesmos direitos? Conseguirá atrair os bons servidores? Conseguirá manter esses funcionários por muitos anos? Engana-se quem pensa que uma reforma previdenciária atinge apenas os inativos. Todos os funcionários e a qualidade do serviço público em geral é afetada diretamente. Por exemplo, um professor que já ganha pouco tem que enfrentar salas de aula com precária infraestrutura, com material didático insatisfatório, alunos que o desafiam verbalmente, psicologicamente, a todo instante. Recebe a notícia que a sua aposentadoria tardará a acontecer. Não será integral e que já a partir de hoje terá aumento nos descontos em seu salário. Estará esse professor motivado a desempenhar bem a sua função? Terá determinação para preparar aulas de qualidade? A maioria das vezes em sua casa, em detrimento do convívio com sua família? Alguns certamente sim, mas muitos mesmo, sem querer, perderão sua força motora, que há muito tem sido minada. Haverá quem deixe a sua profissão e, o pior, quem se habilitará a nela ingressar? Possivelmente, os menos qualificados e já entrarão com o intuito de saírem na primeira oportunidade que surgir. Voltemos ao objetivo do Estado: promover o bem-estar do seu povo. Para oferecer qualidade de vida, é necessário prestar bons serviços de saúde, propiciar uma educação de qualidade, realizar bons atendimentos, efetivar a segurança. Isso só se faz com pessoas, e pessoas competentes e que sejam valorizadas, que estejam motivadas. Pagar bem seus funcionários e lhes conceder benefícios não é despesa ou rombo aos cofres públicos, mas a própria razão de ser do Estado, que não existe para ter lucros, mas para prestar serviços. Senhores deputados, ao examinarem esse projeto de lei, respondam sinceramente: ele contribui para o bem de Minas Gerais? O dinheiro retirado de milhões de servidores públicos promove bem-estar ao povo mineiro? Apreensivamente, um funcionário público de Minas Gerais. Depois de ler essa carta, deputados e deputadas, eu também gostaria de, como historiador, recuperar um pouco da nossa história previdenciária
e de dizer por que nós chegamos a esse debate e por que nós chegamos a essa situação. Tenho também dito em todos os debates nessa casa, nas últimas semanas, que trata dessa reforma da Previdência, duas coisas. Primeira delas, e parece até que nós nos tornamos repetitivos, outros deputados têm dito isso, a primeira delas, o momento desfavorável, momento de pandemia. Talvez a cena mais emblemática, a mais simbólica da Assembleia Legislativa nos últimos anos de sua história, seja a cena que nós acompanhamos ontem. Do plenário da Assembleia, ao lado do deputado Carlos Henrique, como secretário ad hoc, lendo a mensagem do governador Romeu Zema, nós assistimos o pronunciamento do hospital do deputado Dr. Jean Freire, comovido, emocionado, ao lado da sua esposa. Depois, inclusive, de ter se dedicado à profissão original, que é a profissão de médico, e ali, por ter se dedicado esses dias dioturnamente, e ao mesmo tempo com a sua atividade parlamentar, contraiu o Covid, e estava ali com o coração pesaroso por estar ao lado da sua esposa querida, sofrendo ali, padecendo com essa pandemia. Uma imagem simbólica, mostrando para nós que não tem momento pior para se discutir um projeto como esse, do que esse momento que nós estamos vivendo. Enquanto eu falo aqui, enquanto eu estou aqui fazendo esse debate, deputados e deputadas, está nesse momento sendo enterrado um grande amigo, vítima também dessa pandemia, aqui na minha cidade, aqui em Varginha. Mas eu não posso ir ao enterro do meu amigo. E por que eu não posso ir ao enterro do meu amigo? Porque no momento em que nós deveríamos estar cuidando dos nossos amigos, próximos dos nossos familiares, porque muitos dos senhores deputados e deputadas, muitos desses servidores públicos também perderam entes queridos, estão preocupados com a saúde das pessoas, vem um projeto para casa para enterrar direitos de servidores públicos. O segundo ponto que eu tenho batido constantemente é a falta de clareza. Estou vendo aqui a imagem de um dos grandes mestres e de um dos grandes professores dessa casa, deputado Eli Tarquini, doutor Eli Tarquini, um homem a quem eu tenho grande apreço, grande admiração, e tenho certeza que, como eu, ele também está incomodado como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, de como falta clareza nos números que foram apresentados, os cálculos atuariais que chegaram a essa Assembleia, que nós não podemos chamar de cálculos atuariais. Simbolicamente também, os 300 anos de Minas. E nos 300 anos de Minas nós temos personagens que são emblemáticos. Entre eles, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que lutou pelo aumento dos impostos, mas também na mesma história, na mesma trajetória, Joaquim Silvério dos Reis, traidor. E eu quero dizer aos servidores públicos mineiros, aos seus familiares, que eu não passarei para a história dessa 19ª legislatura como um Joaquim Silvério dos Reis, como um traidor dos servidores públicos, como alguém que se aproveita desse período de pandemia para enterrar direitos. E aí, buscando esse histórico da Previdência,
1914, quando Minas Gerais cria o IPSENG, que inicialmente tratava da assistência aos servidores incapacitados para o trabalho e para as pensões dos dependentes. Mas aí vem a Constituição de 88, reestrutura o IPSENG, a Lei Complementar 64, a PLC 46, que trata a reforma da Previdência do Estado e que vem impactar diretamente o nosso IPSENG. Mas aqui há um ponto muito específico na história do IPSENG e da forma como ele foi gerido ao longo dos anos. Durante algum tempo, não houve a contribuição previdenciária para o Instituto. E teve, durante algum tempo, uma função mais voltada para assistência médica e hospitalar dos servidores do que a sustentabilidade, o chamado equilíbrio atuarial, fundamentais para a manutenção do regime previdenciário. Isso gerou um déficit no regime, o que levou a governos como o governo de Itamar Franco e outros posteriores a ele, a fazerem as alterações legislativas que foram devidas com o objetivo de garantir o pagamento das aposentadorias e das pensões no futuro. A Lei Complementar 64, de autoria do grande Itamar Franco, criou diferentes fundos com o objetivo de garantir exatamente a sustentabilidade do regime de previdência. E aí, com o texto original dessa lei complementar, vamos lembrar aqui, existiam dois fundos distintos: CONFIP, que veio pagar os benefícios para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2001, e o FUNPENG, para os servidores que ingressaram até 31 de 12 de 2001. É bom lembrar que o FUNPENG, de acordo com o artigo 53, parágrafo único, somente poderia ser extinto através de plebiscito com a participação de todos os segurados. Com a Lei Complementar 77 do Estado, de iniciativa do então governador Aécio Neves, transformou-se o CONFIP em FUNFIP. E esses, excelências, foi um passo que reflete muito a realidade que hoje vivemos. Curiosamente, em 2013, o governador Antônio Anastasia enviou para a Assembleia Legislativa uma lei que retirava essa necessidade de plebiscito para a extinção do FUNPENG e extingue esse fundo. Transfere, na época, quase 4 bilhões de reais para o Caixa Único da Previdência do Estado. Aí a gente começa a entender aqui, deputada Beatriz Cerqueira, deputado doutor Eli Tarquini, deputado doutor Jean Freire, deputada Celise Laviola, que eu estou vendo aqui também que está presente, deputado Virgílio Guimarães, deputada Leninha, meu amigo deputado Fernando Pacheco, doutor Eli Grilo, grande deputado Cássio Soares, que fez um trabalho brilhante no seu parecer, no seu relatório, admirável trabalho de tornar esse texto da Previdência muito mais justo, se aproximando de tudo aquilo que a gente pensa em relação à justiça social, mas nós precisamos de muito mais tempo ainda para debater, mas é exatamente essa transferência de 4 bilhões de reais para o Caixa Único da Previdência do Estado, lá do governo do PSDB, é que faz a gente entender como que tem deputados e deputadas nessa casa defendendo veementemente essa reforma, porque sabem onde está o problema, onde está a raiz de tudo, onde está a verdadeira digital daquele daquele momento crucial que levou a esse déficit que nós estamos vivendo. Quem fez? E com o consentimento de quem? Aí vem com o discurso de que
O servidor entende. O servidor, ele sabe que tem que fazer essa reforma, porque senão ele não vai receber lá na frente. A esses deputados que fazem esse discurso, eu tenho que recorrer aqui à Cazuza para dizer o seguinte: a sua piscina está cheia de ratos. As suas ideias não correspondem aos fatos. Os servidores públicos do Estado de Minas Gerais entendem muito bem o que essa reforma, do jeito que ela veio, por parte desse governo, ela vai trazer de impacto. Quando havia dois fundos, um deles seria capitalizado e utilizado para custear os benefícios dos servidores mais jovens. Já o pagamento do outro fundo, como ele era deficitário, demandava aportes financeiros do Tesouro do Estado, ainda recuperando um pouco essa história. Com a extinção do FUNPENG e o ingresso de 4 bilhões nos cofres únicos da Previdência, automaticamente o Estado deve ter deixado de fazer os aportes financeiros à Previdência, e aí esses 4 bilhões que era da Previdência dos servidores que ingressaram a partir de 31/2/2001 foram usados para pagar a aposentadoria dos que já eram inativos, e assim o governo utiliza esses famosos 4 bilhões que seriam utilizados na Previdência para outras finalidades. Isso vai agravar demais a situação do IPSENG e compromete ainda mais a escalada do déficit atuarial da Previdência do Estado de Minas Gerais. Aí chega para nós uma proposta de reforma da Previdência que consegue ser pior ainda que aquela que foi apresentada pelo regime geral, que não é uma proposta simples de ser debatida, que depende da participação de todos os interessados, que depende de um longo debate. Eu tenho ouvido aí que outros estados foi 2 semanas e outros estados foi durante um mês. Os outros estados ensinaram para nós como não fazer. Se em outros estados fizeram um debate de 2 semanas, de 1 semana que seja, de um mês que seja, Minas Gerais aprendeu como não fazer. E não podemos repetir os mesmos erros. Excelências, aqui não tem nenhum terraplanista. Aqui não tem ninguém que não faça conta. Rombo fiscal, déficit fiscal, todo mundo sabe que existe. Agora, existe por quê? Esse Estado, ele existe para quem? Ele está a serviço de quem? E por que não se debate algumas questões que parece que são tabus nessa Assembleia Legislativa, como uma reforma tributária, quando é para se posicionar enquanto Estado daquilo que foi perda desde 1996 da Lei Candir. E nós temos estudado muito, eu tenho estudado muito, tenho conversado com especialistas. Basta ler o livro que foi organizado pelo meu líder, Sávio Souza Cruz, para entender que é um direito nosso. Mas não. Quando se fala em Lei Candir, isso é utópico, deputado professor Cleiton. Quando se fala de imposto para locadoras, imposto para off-roads, imposto sobre grandes fortunas, aí vem o discurso do Novo de não aumentar impostos, mas não estamos fazendo aumento de impostos quando aumentamos a alíquota para os servidores? Que hipocrisia é essa? Que discurso hipócrita é esse? Pode-se taxar o salário
de um professor, de uma enfermeira, de um policial civil, de um delegado, de um bombeiro. Mas não se pode taxar grandes fortunas, grandes empresários. Essa proposta de emenda constitucional 55/2020 tenta implementar um conjunto de reformas no sistema de previdência do Estado. Há esse, então, argumento de cumprir supostamente uma determinação a partir da reforma da Previdência realizada pela União com a emenda constitucional 103/2019. O encaminhamento dessa reforma para apreciação se deu em um momento de extrema dificuldade. Onde eu não consigo, por exemplo, aqui conversar na minha base, onde os deputados que representam bases sindicais, os deputados que representam aí determinadas categorias, não conseguem se reunir com as mesmas. Temos ouvido também muito nos últimos tempos a expressão toma lá da cá na política, onde haveria a constante troca de interesses entre legislativo e executivo, o que evidentemente não reflete a melhor maneira de se fazer política. Também não vejo que a falta de diálogo, a falta de clareza e a falta de dados possa contribuir para o aperfeiçoamento de um debate democrático. Uma vez, no início dessa legislatura, eu ouvi colegas dizerem que o atual governo tinha nojinho da política. Com certeza, a grande maioria dos brasileiros e dos mineiros também tem se decepcionado com a forma com que alguns homens públicos promoviam o debate do interesse da sociedade. Mas digo, isso não é regra na política. Isso não é regra na política. A nossa função enquanto parlamentares é fazer a interlocução entre a sociedade e aquele que administra o Estado, de modo a promover um consenso. Consenso que irá gerar regras para a sociedade, para a administração. A política, senhores e senhoras, é um lugar onde nós temos que tomar decisões com muita responsabilidade. Se alguém me vende uma obra de arte falsa como sendo verdadeira, essa pessoa deverá me ressarcir, porque o direito civil, que rege as relações privadas, diz que houve uma simulação e, portanto, o que a gente chama de vício de consentimento, que levará à anulação daquela venda. Para que esse negócio seja legítimo, é necessário que a vontade das partes seja livre. Se houve dolo, coação, simulação, fraude ou qualquer outro, vou chamar aqui de subterfúgio, esse negócio será inválido. Na política também é assim. A vontade da sociedade deve ser livre de armadilhas que possam induzir as pessoas ao erro, a que faça com que essas tomem decisões que depois possam se arrepender. Há aqui alguns pontos que precisam ser esclarecidos para que a sociedade possa fazer sua escolha. E para isso eu quero desmistificar algumas informações. Primeiro, da coação em relação à tramitação dos projetos. Os projetos que tratam da reforma da Previdência chegaram a essa casa ao argumento de que, acaso não aprovados, no prazo da portaria número 1348/2019 da Secretaria Especial da Previdência Social, o Estado perderia a sua CRP. O que é isso, povo de Minas? Certificado de Regularidade Previdenciária. Sabemos que a CRP é um documento essencial, porque está regido pela Lei Federal 9717/98, para que o Estado possa celebrar convênios e receber transferências voluntárias da União, inclusive no que tange ajuda aos Estados aprovados pela Lei Complementar 173/2020. Para isso, olha o que aconteceu.
tentou-se impor aos deputados que esses aprovassem a reforma até o dia 31/7/2020. Nisso, vários municípios, inclusive aí em Belo Horizonte, adentrou o mandado de segurança alegando a inconstitucionalidade da portaria 1348/2019, porque é notório que uma portaria, nós falamos isso várias vezes, não pode impor prazos e ferir a autonomia de um Estado. Prova disso, que até mesmo essa lei federal, que dispõe sobre a possibilidade da retenção da CRP, foi declarada inconstitucional pelo ministro Marco Aurélio Mello. Assim, o primeiro ponto que quero deixar claro nesse momento, é que não há determinação legal para que o Estado realize a reforma da Previdência de forma rápida. De forma rápida, sim. Sim. Vou repetir aqui o que a gente tem ouvido, porque não sei onde, foram 2 semanas, está errado. Nós podemos esperar isso tudo passar e vai passar, para que o servidor volte a essa casa. Então, primeiro ponto, não há determinação legal para que o Estado realizasse a reforma da Previdência de forma rápida. E não havia penalidade pela não aprovação até 31/7. Em vez de ter a devida franqueza, opta o Estado por ficar coagindo a Assembleia a aprovar uma reforma às pressas, nos induzindo ao erro. Graças à qualidade dessa casa e ao nosso timoneiro maior, deputado Agostinho Patrus, também aqui exaltando o Colégio de Líderes, a estratégia não funcionou. Nós temos visto, nobres colegas, que essa tem sido uma estratégia muito frequente desse governo, o de simular uma situação de iminente perigo para a coletividade e assim buscar a aprovação de medidas em prazos rápidos dessa casa. Vamos lembrar do fatídico projeto que autorizou as operações de crédito com nióbio, em que o discurso no final de 2019 foi: se não aprovar, não conseguimos pagar o 13º e não conseguimos cumprir o acordo com as prefeituras. Resultado: a lei foi aprovada e cadê a operação? Outro exemplo, o regime de recuperação fiscal, onde se diz que sem a sua aprovação não haveria como pagar os servidores. É assim que vai ser feita a política nesses tempos? Fazendo pressão, birrinha, poder tomar as decisões à pressa e sem que as pessoas tomem conhecimento do que está sendo votado e de quais as consequências disso. Se não se permite a discussão, se não se permitem os questionamentos, se não se permite o acesso aos dados, isso é um atentado contra a democracia. Nós estamos vivendo atentados sistemáticos contra a democracia. Democracia é permitir que as pessoas possam participar do processo de tomada de decisão, não apenas do ponto de vista formal, mas sobretudo de forma consciente. Infelizmente, isso não tem sido uma marca nos últimos tempos em Minas Gerais. Prova disso é que solicitei o encaminhamento de informações para casa, sobretudo o relatório de avaliação atuarial e as tábuas biométricas, e faço uma pergunta simples: cadê? Quanto aos projetos, será que de fato a sociedade tem consciência do que está sendo proposto? A sociedade, o povo mineiro tem consciência do que está sendo proposto? Informações apresentadas pelo governo do Estado. Segundo ponto aqui: atualmente existem 184.284 servidores ativos, 251.004 inativos e 38.476 pensionistas. A média de idade dos ativos, 45,63 anos,
dos inativos, 69,24%, dos pensionistas, 69,19%. A folha de remuneração de contribuição dos servidores inativos e pensionistas são de, respectivamente, 930.541.390,47 centavos, 1.085.581.389,80, resumindo, o que totaliza um montante de cerca de 2,7 bilhões de reais. Que o regime previdenciário possui um déficit atuarial de cerca de 215,4 bilhões. Que o Tesouro Estadual tem realizado aportes frequentes, já que o montante das contribuições previdenciárias não são suficientes para o pagamento dos benefícios já concedidos. Que atualmente as contribuições são de 11% para os segurados, 22% para o ente público, sendo que os inativos contribuem com 11% sobre o montante que excede o teto do regime geral. Que o déficit atuarial para o exercício de 2020 deve corresponder a 13,5 bilhões de reais, sendo as despesas previdenciárias da ordem de 17,7 bilhões e uma receita de cerca de 4,23 bilhões. Que a implantação das alíquotas progressivas e das idades mínimas encaminhadas no PLC e na PEC 55 promoveriam uma receita previdenciária de cerca de 6,6 bilhões, diminuindo assim o déficit financeiro do regime. Como diria o bom português, todavia, contudo, entretanto, mas, porém, trago aqui algumas considerações acerca da avaliação atuarial acostada à proposição do governador do Estado. De início, compete aqui estabelecer os requisitos e informações essenciais que devem contar nas avaliações atuariais, os quais encontram-se previstos na Portaria 464, de 19 de novembro de 2018, da Secretaria da Previdência Social, notadamente em seu artigo 3º. Artigo 3º. Deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais, com a data focal em 31 de dezembro de cada exercício, coincidente com o ano civil, que se refiram aos cálculos dos custos e compromissos com o plano de benefícios do regime previdenciário, cujas obrigações iniciar-se-ão no primeiro dia do exercício seguinte. Artigo 1º. A avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de cada exercício deverá: parágrafo 1. Ser elaborado por ser elaborado por atuário habilitado. 2. Atender aos parâmetros gerais estabelecidos nessa portaria e nas instruções normativas editadas pela Secretaria da Previdência. E por aí vai. É uma série de regras aqui. O documento apresentado pelo Estado de Minas Gerais, no caso do parecer atuarial, é, na verdade, um elemento mínimo que devem constar do relatório da avaliação atuarial, conforme também determina a Portaria 464 da Secretaria da Previdência Social. E aí nós temos vários pontos aqui que eu poderia ler, mas vou pular essa parte. Nesse sentido, cumpre aqui trazer algumas omissões que dificultam a análise da avaliação atuarial apresentada em conjunto com o PLC 46/2020. Dentre eles, o que eu quero dizer, em outras palavras, aquilo que eu disse no começo, a falta de clareza dos números. Estamos fazendo aqui um debate político, um debate técnico, mas é um debate científico. Nós estamos tratando, deputado Carlos Henrique, presidente aqui nesse momento, de um debate que é científico, deputado Carlos Henrique. Para fazer ciência com números, nós precisamos de números claros. E nós não os temos, essa é a verdade. E quando pedimos, eles não chegam. Não acompanha a proposição, a nota técnica atuarial. Documento técnico elaborado por atuário exclusivo de cada regime de previdência.
em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões, reservas, matemáticas, previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do regime de previdência, bem como descreve de forma clara e precisa as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações. Com relação às hipóteses de cálculo do valor dos benefícios a conceder, com base na média das remunerações ou na última remuneração do servidor no cargo efetivo, a nota técnica atuarial deverá explicitar a forma de cálculo utilizada em cada caso, devendo constar no relatório da avaliação atuarial as estatísticas relacionadas ao cálculo dos benefícios, mesmo que não tenham sido objeto de ajuste cadastral para fins de avaliação. C. Omissão quanto aos... Preste atenção, servidor do Estado. Preste atenção, servidor público. Atenção, deputados e deputadas. Omissão quanto a dados demográficos dos servidores do Estado, inclusive dados relacionados ao grau de escolaridade. Omissão quanto ao percentual de servidores do sexo masculino e feminino, bem como as médias de idade de acordo com o sexo. Omissão sobre taxa de crescimento dos benefícios. Desconsideração dos valores que venham a ingressar nos cofres do Estado a partir das compensações previdenciárias. Omissão, 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 omissão. Senhores e senhoras deputados e deputadas, a atuação parlamentar responsável pressupõe, inclusive, que possamos fazer uso de nossas prerrogativas com segurança, de modo, inclusive, que ao apresentarmos emendas às propostas legislativas referentes a essa reforma, façamos de modo a compatibilizar os interesses dos servidores públicos com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime da Previdência do Estado. Por exemplo, qual foi a metodologia e os impactos de se estipular uma idade mínima de aposentadoria para as mulheres em 62 anos de idade? Como saber se ao aprovarmos uma emenda que reduz essa idade para 60 anos, poderíamos, por exemplo, comprometer qualquer tipo de reequilíbrio atuarial do regime da Previdência? Para isso é fundamental a análise de documentos que constem, por exemplo, o número de mulheres no serviço público, sua idade média, número médio de dependentes, grau de escolaridade, dados demográficos, expectativa de vida, faixas salariais e outras informações que poderão permitir que o parlamento possa buscar uma reforma justa. Ninguém nega que não precisamos fazer uma reforma. Repito, não tem terraplanista aqui, senhores e senhoras. Mas queremos fazer reforma com justiça social. O parlamento precisa fazer uma reforma justa sem comprometer de forma severa a própria subsistência do regime. Tais informações constam do relatório da avaliação atuarial, documento indispensável a todo RPPS, cuja previsão está na Instrução Normativa número 8, de 21 de dezembro de 2018, em seu artigo 2º, que determina: relatório da avaliação atuarial será integrado por todas as informações necessárias à identificação e compreensão da situação financeira e atuarial do RPPS, na forma disposta no anexo dessa instrução normativa, contemplando, dentre outros, os impactos no regime da Previdência, a duração e o passivo, a motivação e os impactos do método de financiamento utilizado, as hipóteses atuariais adotadas, os fundamentos adotados, os critérios adotados, a separação entre compromissos e custos, os critérios para hipótese de taxa real de crescimento da remuneração ao longo da carreira,
a tábua de morbidez, a base de dados utilizados e por aí vai. É uma análise criteriosíssima que não consta da PEC e do PLC. Porque, repito, onde estão os dados? Gostam tanto de números, gostam de falar tanto de dados. Onde eles estão? Além disso, o artigo 6º determina que deve ser anexado ao documento a denominada tábua biométrica, conforme disposto no artigo 6º da Instrução Normativa. Cadê a tábua biométrica? Eu ia pagar do meu bolso. Um atuário, um doutor em ciências atuariais, um ex-aluno já disse isso, para fazer análise para mim. Ele falou: professor, isso aqui não é cálculo atuarial. Como é que eu vou fazer? Se inexiste, como que nós vamos fazer reforma da Previdência no Estado de Minas Gerais, impactando severamente a vida de pessoas, comprometendo o futuro de toda uma geração, comprometendo o serviço público no Estado, com servidores desmotivados, sem dados reais e sem sabermos concretamente o que de fato está se passando na realidade. Tábuas biométricas que serão identificadas por sua respectiva denominação e anexadas ao final do relatório. Tábua de mortalidade de válidos, fase laborativa. Tábua de mortalidade, fase pós-laborativa. Tábua de mortalidade de inválidos. Tábua de entrada de invalidez. Tábua de morbidez. Muita coisa, gente. As pessoas que estão nos assistindo, que não estão acostumadas com essas questões técnicas, são muitas coisas para a gente analisar, que não dá para analisar em 2 semanas, em 1 mês, em 2 meses, sem debate, sem fazer ciência. Assim podemos verificar, então, que os documentos que eu estou cobrando aqui são fundamentais para se analisar tanto a PEC 55 quanto o PLC 46, e sem os quais estamos, com certeza, entregando ao Estado uma carta branca para promover alterações desnecessárias e injustas na Previdência aos servidores do Estado. Eu trago uma grande responsabilidade sobre as minhas costas. Hoje eu sou o único deputado do PSB na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por que isso é uma grande responsabilidade? Porque eu trago comigo a herança de Miguel Arraes, eu trago comigo a herança de Eduardo Campos, eu trago comigo a herança de um dos grandes deputados que passaram por essa casa e que é uma inspiração na minha história, Miguel Martini. Eu trago comigo o peso de ser do mesmo partido do que o doutor Célio de Castro, o maior prefeito, o melhor prefeito da história da nossa capital mineira. Trago comigo a tradição do partido que tem hoje a mais longa história de um partido político no Brasil. São 72 anos de história. 72 anos lutando pela justiça social. Porque esse é o lema do PSD. O Partido da Justiça Social. E como aquele que traz essa tradição, e como aquele que foi ensinado pelo seu pai, um homem do campo, a lutar pelos mais pobres, pelos menos favorecidos, e a fazer cumprir aquilo que se encontra em João, capítulo 10, versículo 10, quando lá Jesus diz que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e entendendo que vida em abundância é uma vida com dignidade no trabalho, com dignidade de trabalhar também para fazerem os outros terem dignidade de vida, porque isso
é esse o papel do servidor público. É aquele que, como disse a carta daquele servidor, está a serviço do Estado para promover o bem-estar da população. Como alguém que carrega aqui no coração a luta pelos mais pobres e pelos menos favorecidos, eu não posso me calar diante desse momento, que é um momento que me traz grande angústia, grande dor. Um momento em que nós, diante dessa pandemia, deveríamos estar cuidando de vidas, de promoção da saúde e, ao mesmo tempo, zelarmos por um futuro que se apresenta como um futuro nebuloso sobre a vida desse país e desse Estado por conta dos impactos dessa pandemia. Mas, como dizem os chineses, através da sua riquíssima língua, que é o mandarim, para os chineses, a palavra crise no mandarim tem muitos significados. Crise traz dissabores, crise traz problemas, crise é igual a desgraça, crise é igual a tristeza, a dor, a angústia, mas no mandarim, crise também é sinônimo de oportunidade. E me foi dado nesse momento a oportunidade de lutar por justiça social. A oportunidade de, como deputado do PSB, que carrega essa responsabilidade de lutar para que nós tenhamos uma responsabilidade para com o nosso povo mineiro, para com a coisa pública e para com os nossos servidores que optaram por essa carreira, que fizeram um concurso, que optaram por essa vida quando lá leram um edital que lhes prometia uma série de coisas. Para esses, eu vou lutar para que eles não sejam vítimas de um estelionato e não tenham o seu futuro comprometido. É a oportunidade de fazer com que todos tenham vida e a tenham em abundância, oferecendo vida em abundância para o povo mais sofrido desse estado de Minas Gerais, o estado da liberdade e da justiça social. Muito obrigado.